Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET. E hoje nos estúdios eu tenho uma convidada muito especial, a minha queridíssima colega Janaína de Souza. É um prazer te receber aqui. A Janaína é minha colega de profissão, né? Ela também é médica veterinária, mas eu quero que ela se apresente para vocês conhecerem um pouquinho mais essa trajetória, porque hoje nossa temática, a gente vai falar sobre novas abordagens dentro da medicina veterinária e o olhar para a medicina veterinária também, né? E seja muito bem-vinda, Janaína. Eu te agradeço imensamente pelo aceite do convite. Inclusive, convidei a Janaína hoje de última hora. Né? De pronto, assim, ela atendeu aí o meu convite e pra gente estar junto aqui, tá tudo certo também, né? Pra estar junto conosco aqui hoje no programa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ju. Olá a todos que estão assistindo o programa. Então, assim, muito obrigada ao programa Pode Estar por essa oportunidade, pra gente estar aqui falando um pouquinho sobre a nova medicina veterinária, né? Então, eu sou a Janaína, Ju. Eu estou formada desde 2014 e desde 2018 eu estou nessa parte diferente da veterinária, né? Buscando conhecimento nessa parte mais integrativa, mais complementar, que vem auxiliando muitos pacientes atualmente. Então, hoje eu trabalho com uma abordagem para os animais bastante natural, buscando sempre equilibrar o organismo. Então, eu não olho tanto para a doença em si. Eu brinco com os tutores, né? O nome da doença não me interessa. O que me interessa é o doente. Então, eu venho com uma preocupação com o corpo desse animal, com a história de vida desse animal, com os traumas dele. E uma das terapias que eu faço é a comunicação intuitiva também, em que eu converso com esse animal. A gente chama no Theta Healing do eu superior, com a consciência superior desse animal, conversa de alma ou telepatia, enfim. É uma comunicação. E aí eu consigo identificar o que está por trás também desse adoecimento, pensando nessa parte mental e emocional. Então, todo o meu trabalho hoje tem esse viés de integrar, olhando para o animal, corpo, mente e alma, emoções. É uma abordagem totalmente nova e bastante pioneira também aqui na região, né, Janaína, trazendo esse outro olhar. Porque, querendo ou não, como tu disse, eu olho para os estados, né? Que estado esse animal tá hoje, como que ele tá vivendo, porque a gente sabe, até mesmo dentro da medicina tradicional, né, da medicina veterinária tradicional, a gente percebe que muitas doenças acontecem, muitas patologias vêm a surgir em função da própria ambiência, né, do ambiente onde esse animal está inserido, né, e por comportamentos dos tutores e tudo mais, porque, querendo ou não, eles acabam influenciando, né, na alimentação do animal, a forma, uma própria rotina, né? Então tem vários aspectos comportamentais que surgem dentro do ambiente que acabam impactando a qualidade de vida e o estilo de vida desse animal também, né? Exatamente. E a gente compreender que os animais, eles possuem suas características. Então, a gente, nesse processo que se chama de humanização, que é quando a gente começa a trazer esses animais para dentro da nossa casa, para dentro do nosso apartamento, muitas vezes a gente acaba restringindo a natureza selvagem dele, o instinto, né? Então, a gente acaba fugindo do que é do biotipo do animal, né? Então, a gente acaba alterando muitas vezes, né? Exatamente. Então, a alimentação, a gente tem o hábito a gente é instruído a fornecer alimento industrializado. E pela medicina tradicional chinesa, que é uma das minhas linhas de trabalho, a alimentação industrializada, ela vem enfraquecendo os órgãos, estômago, pâncreas, fígado. E isso hoje em dia é o que se fala na medicina humana, né? Sobre os nossos próprios alimentos, né? Com relação à questão da nossa inflamação também, né? Do quanto a gente tem
vive mais inflamado hoje, né? E o quanto a inflamação também influencia nas questões neurológicas, né? E nas doenças degenerativas também, né? Então, cada vez mais a medicina está buscando trazer, né, essas informações e os malefícios da comida industrializada, né? Hoje a gente vive uma outra era, né? A gente tivemos uma era onde a gente descobriu um boom na indústria com esses produtos processados, alimentos processados e industrializados, que facilitavam muito a vida das pessoas, né? Porque vinham comidas enlatadas, prontas, né? Essa era uma forma, né? Um estilo de vida. E hoje, por mais que a gente viva num dinamismo, buscar, né, esse tipo de alimento mais natural, mas também que seja prático, né? Eu acho que isso é um grande desafio aí, né? Porque os tutores acabam também tendo que preparar um alimento, tendo que atender, né, os seus pets. Mas é o que eu sempre explico para os tutores que me procuram no intuito mais de prevenção, né? Porque muitas pessoas, eu tive a minha fase de trabalhar muito, eu ainda atendo, eu tenho pacientes de cuidados paliativos, pacientes que têm câncer, doença renal crônica, problemas hepáticos crônicos, né? Questão de articulações também, que a gente sabe que afeta os animais idosos, a questão neurológica também. E aí, muitos tutores, eles começaram a me procurar com esse objetivo. Beleza, e aí, como que a gente previne tudo isso? Então, a gente precisa ressignificar muitos hábitos nossos, a gente precisa mudar um jeito de funcionar com relação ao que eu estou oferecendo para o meu animal de estimação e também o acompanhamento. Então, assim, existem vários tipos de exames que a gente faz nos animais de estimação. Mas a gente, muitas vezes, os exames de rotina que eu falo que são mais básicos, assim, para os tutores, esses exames, eles só começam a ter alteração mesmo quando o organismo já está em processo de adoecimento crônico. Então, existem exames que a gente consegue fazer a mais para pensar numa questão preventiva. Então, por exemplo, a pré-diabetes, a gente fazendo exames adequados, relacionando exames, relacionar ultrassom, que é a ecografia do abdômen, relacionar exames de sangue, relacionar exames de urina, tu consegue já ter uma noção da predisposição do animal. E aí, o que eu vou fazer com isso? Quando a gente pensa num processo, vamos usar a diabetes, glicose, que a gente tem muito isso na medicina humana também, né? As pessoas têm uma afinidade. Quando a gente pensa em glicose alta, a gente pensa numa agressão também para o rim, para o cérebro, para o coração, para os olhos do animal de estimação. Então, hoje, muitos animais, eles são idosos e eles são cegos em função do quê? De uma alimentação inadequada e de um enfraquecimento orgânico. E é uma consequência. E a gente consegue prevenir. Mas a gente também precisa estar disposto a criar novos hábitos. Mudar o jeito da gente funcionar. Porque a gente sempre tem que pensar em escolher. Você quer o caminho da praticidade, que vai ter uma consequência ali na frente, que é o adoecimento. O que vem junto com o adoecimento? Né? Vem um sofrimento, vem um peso, vem desgastes também. Semana passada, eu estava conversando com uma cliente. Custos também. Custos, né? E ela estava dizendo, ela disse, Jana, meu Deus, como é desafiador estar com um paciente crônico, porque está gerando um desgaste na nossa família. A gente é unido, a gente se apoia, mas eu tô percebendo esse desgaste na nossa família. A gente agora tá começando a ressignificar isso, né? E então, assim, existem muitas consequências e os custos vão muito além do financeiro, né? Então, assim, o caminho prático, beleza, mas existe a consequência. E aí existe um processo de reeducação, em que você, beleza, eu vou precisar aquele negócio desembalar menos e descascar mais. Pronto. Então, assim, você vai estar fornecendo alimentos de verdade para o seu animal de estimação, mas isso é muito importante também ter o acompanhamento. Porque tem a questão prática, né, da ração, de tu seguir essa rotina, né, e tem a questão, muitas vezes, eu vou dar alimentação natural e você dar alimentação sem qualquer instrução, sem qualquer acompanhamento. Então, o acompanhamento, ele é muito importante.
E quando a gente trabalha na parte preventiva, né, a gente acaba trabalhando de uma forma educativa, não tem como, né? Então, educar, trazer essas informações, isso que tu tá falando, o acompanhamento é super importante nesse sentido, né? De saber se tá mantendo algo correto, né? Tendo esse hábito de fazer uma alimentação correta ou um tratamento adequado, para que não tenha problemas futuros, né? E que o animal ainda esteja se mantendo bem, né? Tendo uma qualidade de vida e tudo mais. Então, a prevenção, esse trabalho preventivo que a gente faz, ele é muito educativo, porque hoje é mais difícil a gente ter tutores, né, que buscam esse tipo de acompanhamento médico veterinário, né, de uma forma preventiva. A gente vê sempre o pessoal pagando fogo, né, para tudo, né, o animal já não tá bem, já não tá, a gente já sabia, mas a gente não fazia, né, então o trabalho que a gente faz dentro de uma orientação, de uma educação, para que as pessoas cada vez mais busquem esse acompanhamento de forma preventiva, né? Por que esperar ficar doente, né, para poder ter um tratamento, né, adequado? Exatamente, exatamente. E aí, essa questão do adoecimento, ela é muito interessante. Porque uma das áreas, assim, do tipo de doença que eu mais gosto, que eu gosto de atender, vamos dizer assim, são os gatinhos com felve. Porque o que eu percebo? Eu já ouvi isso de veterinários, que quando ele orientou o tutor, foi diagnosticado com felve, ele orientou a eutanásia. Para quem não conhece, não sabe que doença fala um pouquinho o que é uma felve. A felve, ela tem o nome do vírus da leucemia felina, porque o primeiro gato no mundo diagnosticado com felve, ele desenvolveu a leucemia, que é um câncer no sangue que afeta o gatinho, né? Mas ela é uma doença bastante traiçoeira. Por quê? No sentido de que ela é uma doença que ela não afeta só o sangue. Ela afeta também a questão pulmonar. Ela pode causar tumor, linfoma de mediastino, que é um tumor que acontece dentro do tórax. Ela pode afetar a parte neurológica, né? Então, ela faz um linfoma medular que afeta a medula espinhal. Então, o animal pode ficar paralítico, enfim. E o que é interessante da felve? Ela é uma doença que funciona mais ou menos assim. A gente resgata um gato, né? E ele não tem felve. Eu fiz o teste, respeitou o período de quarentena que a gente fala, que é se esse animal teve o contato com o vírus, para dar o tempo de aparecer em exame, enfim. A gente faz o exame, deu negativo. A gente tem que lembrar que não quer dizer que o gato não tenha felve. Porque o que pode ter feito? O sistema imunológico dele incubou e deixou a felve quietinha em algum órgão latente. Por exemplo, tecido mamário. É um dos órgãos que a felve tem uma semelhança, um tropismo, né? E aí, beleza, deu negativo. Só que aí esse animal foi adotado, ele tem uma vida maravilhosa e de repente, sei lá, vou dar um exemplo, ele foi adotado por um casal jovem de tutor que não tem filhos. E aí os tutores resolveram que eles vão ter filhos, então gera toda uma movimentação, e o gato é um animal que ele gosta muito de rotina, ele é muito metódico, né? Então, quando a gente vai ser pai ou mãe, a gente tem toda uma movimentação que é feita, né? E aí esse gato, ele se estressa, ele entra num processo de estresse. E aí, a partir desse processo de estresse, o sistema imunológico baixa e a felve que estava lá quietinha, vão me manifestar. E aí, desenvolve a doença. Essa doença, na verdade, ela é prevenida também através de uma vacinação, né? Então, essa vacina que normalmente são aplicadas, né, com regularidade anual, os gatos previne, né? Previne. E então tem forma da gente prevenir. Mas é importante também a gente estar atento. E depois que eu criei essa consciência, eu comecei a me educar a pedir para os tutores, pelo menos uma vez por ano, que tem gatos que vêm de um processo de alguma comorbidade, tem doença renal, tem doença inflamatória intestinal, fazer o exame de felve. Já tá coletando sangue ali, vamos já fazer mais esse aqui pra gente ter certeza que tá tudo certo. E aí entra essa minha questão do acompanhamento e da prevenção, porque eu já perdi, infelizmente, muitos pacientinhos com felve, que eu fui chamada e eles já estavam em estado terminal, mas eu tenho hoje já pacientes de 4, 5 anos que foram diagnosticados com felve e eles estão super bem. Eles recebem suplementação, recebem fitoterapia, a dieta é uma dieta mais personalizada, né, que busca trazer mais vida para o animal.
E eles são acompanhados, eles são monitorados. Então, conforme a idade do paciente, conforme o resultado de exame, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 8 meses, a gente vai fazendo os exames para monitorar, para saber. E eles estão super bem, né? Tem um que a doutora brinca, nem parece que tem a doença, né? Porque ele já tem 16 anos de idade, tá super bem, né? Então, assim... E o tratamento preventivo, ele tem esse efeito, né? Que é a longevidade, né? Porque ter uma qualidade de vida e um acompanhamento adequado, né? O animal, né? A gente tem uma idade, digamos assim, né? Que normalmente é a longevidade do animal, mas a longevidade está muito relacionada à qualidade de vida dele. Exatamente. Né? A alimentação, o estilo de vida. Então, assim, a gente conhecendo as predisposições de doença do animal de estimação, a gente consegue intervir antes, né? Então, esse gato, sempre o sistema imunológico dele está sendo estimulado. Quando acontece alguma situação que ele vai ser exposto a um estresse, a tutora já diz, Jana, ele vai se estressar, eu vou ficar de olho em qualquer coisa, eu vou querer fazer algum exame para ver como que ele tá. Então, existe essa preocupação. E aí, em contrapartida, o que acontece? Os tutores, eles ficam mais tranquilos, porque não é aquela coisa que estoura a bomba atômica, o gato fica mal, aí tu leva pro plantão, precisa fazer transfusão de sangue, tá num estágio da doença avançado, e infelizmente vem perder o gatinho, né? Então, assim, esses baques emocionais com a medicina veterinária preventiva a gente evita muito. Pensando em questão oncológica também, né? Muitas vezes o animal... Gente, o câncer, ele não apareceu ali, tipo, do nada. Vem de um processo de adoecimento. O corpo vem demonstrando isso. E a gente ter essa compreensão, né? De, olha... Tem, né, a doença, mas se a gente fizer um acompanhamento, a gente monitora, a gente consegue prevenir, consegue ver alterações, né? Então, é muito comum a gente, isso daí como veterinário, a minha percepção com relação a isso é você ver alterações no seu paciente e você buscar orientar esses tutores. Que acontece muito comigo de pacientes que vinham de alterações em enzimas do fígado, em enzimas do rim, e os veterinários, tipo, infelizmente não indicavam para o tutor nenhum manejo, alguma coisa diferente. E aí... sobrecarregou. O que eu vejo com relação a esse ponto é que essa abordagem dentro da medicina veterinária enxerga o todo, né? Que é algo, não é só especificamente aquela ferida ou aquele problema, o que tá envolvendo tudo isso, né? E aí vem aquilo que eu falei da ambiência, desses cuidados, no estilo de vida, enfim, poder olhar para esse todo. Mas agora eu quero fazer um gancho aqui que a gente vai virar o jogo. Vou propor pra gente virar o jogo, né? Que é o que tu falou, né? Da questão do impacto emocional na medicina veterinária. Tava falando do lado dos animais, enfim. Agora vamos puxar um pouquinho para nossa profissão também, né? O quanto esse trabalho dentro da medicina veterinária e esse estilo de vida do veterinário também, né? Pela rotina, né? Quem trabalha com clínica, quem trabalha com plantão, quem trabalha nesse tipo de atendimento, a sobrecarga que a gente tem como profissional também, né? Abraçando várias coisas. Isso é muito pesado, porque quando eu desenvolvi burnout, que a gente estava conversando, eu vinha dessa rotina de clínica. Então, eu trabalhava com internação, eu sempre estava apagando incêndio, sempre estava apagando essas bombas atômicas que eu falo hoje, né? E aí, chegava um ponto que eu pegava os livros e a gente estava fazendo tudo, estava com um especialista, tudo bonitinho, e o animal, em vez de melhorar, só piorava. E tudo literatura, beleza, tá tudo certo, o animal tá piorando. E aí eu olhava para aquilo e dizia, cara, não pode ser. Do jeito que a gente tem uma evolução na tecnologia, tem que ter alguma coisa a mais. Precisa existir alguma coisa a mais. E eu não ficava satisfeita. Eu não ficava satisfeita de perder um paciente para aquela doença. Eu não ficava satisfeita, assim, por exemplo, um gatinho com doença renal crônica. Ficou doente renal crônica, depois logo tu perde ele, infelizmente. Então, eu não ficava feliz com isso. Isso me incomodava. Incomoda e vai incomodar sempre a gente, né? Porque sempre. Exatamente. A gente tem essa preocupação sempre buscando salvar a vida e trazendo o melhor para o nosso paciente. Mas como lidar com essa frustração, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui buscando formas de trabalhar.
Então, assim, eu fui encontrando o meu caminho nessa parte integrativa. E aí, hoje eu entendo, olhando lá atrás para aquela Janaína, ela estava lá apagando os incêndios, mas hoje existe uma possibilidade de trabalhar diferente, de fazer diferente. E esse é um trabalho que eu estou começando a desenvolver com veterinários. É você começar a fazer essa parte de medicina preventiva. Talvez você não esteja a fim de estudar, de fazer uma especialização, de fazer um curso, por exemplo, fazer uma pós-graduação em homeopatia ou acupuntura, sei lá, enfim, qualquer área. Mas existem já suplementos veterinários no mercado. Então, assim, você buscar um suporte, começar a ir além dos pacientes, começar a olhar os exames, começar a saber. Aí é uma questão muito interessante, que não é sobre você se julgar ou você se culpar sobre um paciente. É você olhar aquela situação e você ver como que você poderia fazer diferente com um novo caso. E ter alternativas, ter um leque de opções, né? Que tu pode estar utilizando para determinados casos, enfim, ou situações que tu tá atendendo, né? Hoje, o que eu faço? Colegas veterinários, eles me procuram e aí eles falam, Jana, olha só, tô com um paciente que é doente renal crônico, assim, assim, assim. O que eu posso fazer? E aí eu trago a minha experiência, né? Por exemplo, eu não sugiro tratamento homeopático, por quê? Para te fazer a prescrição de uma medicação homeopática, você precisa fazer uma pós-graduação, você precisa estudar muito para saber o que tu tá fazendo. Porque assim como o medicamento, se a homeopatia não for dada corretamente, a gente pode ter uma agravação do sintoma e perder o animal de estimação, né? Então, assim, só que o que entra nessa parte de consultoria? Eu trago para esse veterinário as possibilidades dele fazer. E aí, muitas vezes, ele fala, eu não sou homeopata, mas eu conheço um colega que é homeopata. E aí, eu vou ver com ele como que a gente pode fazer. E aí, os veterinários, eles começam a achar alternativas. E trabalhar de forma multidisciplinar, né? Trabalha de forma multidisciplinar, reduz sobrecarga. Essa profissional, o que antes ela era uma Janaína da vida que só apagava incêndio. Hoje, o que ela foi começando? Ela foi começando a educar os tutores, a fazer a medicina preventiva, faz a medicina preventiva, tem parceria com o veterinário, e aí uma das preocupações dela, porque ela tem clínica, né? Então tem internação, enfim, uma das preocupações dela era o quê? Mas, meu Deus, como que eu vou sobreviver agora sem as internações? Sem os pacientes internados? Porque quando começa a fazer a medicina veterinária preventiva, diminui a internação. Só que aí o que está acontecendo com ela? O ticket dela está aumentando. Por quê? Porque ela, sim, reduziu internação, só que em contrapartida ela tá vendendo mais suplementos, ela vende mais exames e ela vende qualidade de vida. E os tutores da cidade que ela reside, eles indicam essa clínica. Então, e aí ela começa já a treinar a equipe dela. Porque isso é uma visão de futuro, inclusive, é o rumo da medicina humana também, né? De como trabalhar de forma mais preventiva. Então, em vez da gente trabalhar com a parte de medicação e vários medicamentos, enfim, de que forma que a gente pode antever isso, né? Então, que forma que a gente pode prevenir esses problemas futuros que têm impactos, né? Desalimentação, a questão do estilo de qualidade de vida também, né? Então, e esse olhar, essa visão, é uma visão de futuro, né? Porque quando a gente trabalhar de uma forma muito intensa na medicina veterinária, os nossos pacientes, eles começam a não ficar doentes, né? Exatamente. E a gente, né, Ju? Porque, assim, é muito mais tranquilo hoje, da forma que eu trabalho. É muito mais tranquilo. Me manda uma mensagem, Jana, eu gostaria de... Vamos agendar um horário para ver a prevenção do pet. É muito mais tranquilo porque eu vou lá, já sei quem é, já sei o que tá acontecendo, já atendo e blá, 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 do que eles me mandarem mensagem, meu Deus, tá vomitando há 3 dias, está defecando sangue há 4, 5 dias. As pessoas têm essa tendência, inclusive, eu vou esperar ver se ele fica melhorzinho, se ele dá uma melhorada, antes de procurar, às vezes, um atendimento, né? Que é uma questão que eu ia entrar no assunto, que a gente tem a praticidade e a gente tem o caminho mais fácil. A gente é meio ensinado aí pelos caminhos mais fáceis. Eu vou esperar pra ver se melhora, vou esperar uns 2, 3... Gato? Quando a gente tem que ter essa ciência. O gato e o cachorro, eles são animais caçadores. Então, quando eles demonstram que não estão bem, é porque eles já não estão bem há muito tempo. Então, se tu tá vendo sintoma hoje, cara, conta uma semana que ele não tá legal. E se tu prestar atenção, ele já demonstrou sinal uma semana atrás. Então, assim,
essa consciência. E aí, o que as pessoas, elas vão pelo caminho mais fácil? Então, eu vou esperar uns 3, 4 dias. Aí, quando vê, 3, 4 dias, vai na clínica, desesperado, procurando o veterinário. E o veterinário tem que salvar o seu Porque animal. muitas vezes está em risco, né? Exatamente. E aí, infelizmente, o animal muitas vezes falece. E aí, a gente entra num processo que culpa o veterinário muitas vezes se culpa, que é esse um peso da profissão, né? Enquanto que o tutor poderia ter intervido antes. Então, são ciclos. E a gente precisa, como tutor, começar a se tornar mais responsável e presente com a nossa saúde. Com a saúde do animal de estimação e com a nossa também, né? Consequentemente, né? Com a nossa também. Olha só, a gente não vai conseguir puxar esse gancho. Vai faltar tempo. Próxima vez. Então, já tá convidada a voltar pra gente falar um pouquinho mais dessas questões da nossa profissão, né, desse peso e até mesmo o nosso desenvolvimento, né, como profissionais, no sentido de habilidades, que eu sempre falo, já falei até num outro programa aqui, né, que o médico veterinário, muitas vezes, ele não gosta muito de lidar com pessoas, por isso que vai para a área da veterinária, mas tem um auto-engano aqui, né, porque ele é um... Quem que paga a conta, né, Gil? Exatamente, ele precisa aprender a lidar melhor com as pessoas, né, e, enfim, tem vários pontos aqui que eu acho que é interessante a gente trazer para discussão, inclusive é uma categoria também bastante afetada na saúde mental, né, também pela síndrome de burnout, então vamos voltar a falar sobre isso, né, e pra gente finalizar o programa, que eu adorei a gente falar sobre esse assunto que eu também curto muito, sempre tive essa visão e sempre busquei trabalhar a medicina preventiva, a prevenção em vários âmbitos, né? Inclusive para que não estoure dentro das empresas também, né? No mundo corporativo, várias situações desagradáveis, a gente pode, de forma preventiva, buscar uma educação contínua, um autodesenvolvimento, enfim, para melhor. E uma atualização, né, Ju? Porque às vezes Total. A gente pensa assim, sobre a atualização profissional, mas a gente às vezes esquece de uma atualização pessoal, talvez, né? Mudar, porque o mundo ele tá mudando constantemente, as pessoas, então a gente ir nesse processo de amadurecimento. E às vezes o que acontece? Ela tem uma tendência a achar que precisa, é necessário, é preciso, né? Mas nem sempre o foco de direcionamento para uma atualização ou para um desenvolvimento precisa ser num conhecimento técnico, né? Às vezes a gente precisa, né, de outras habilidades aí que vão fazer grandes diferenças, inclusive mediar esse conhecimento técnico com a aplicação, né? Então, o desenvolvimento socioemocional também ele é bastante importante. Então, vamos trazer esses aspectos também aí no próximo encontro. E, Jana, pra gente... Vou chamar de Jana, tá? E para encerrar, então, o programa de hoje, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final pro pessoal. Gente, eu acho que é um ciclo. A gente tem o ciclo da saúde, a gente tem o ciclo da doença e a gente tem o ciclo da prevenção. Então, assim, tem uma questão que eu acho que é muito interessante, que é quando o animal ele adoece, existe uma carga muito grande que gera. Então, assim, ele desenvolveu, por exemplo, a doença renal crônica. Esse processo enfraquece o corpo dele também. Então, assim, ele tem a doença renal crônica, ele precisa lidar com essa doença e ele entra nos processos de limitação. E aí, com isso, o que acontece? Essa limitação que ele entra em função da doença acaba que contribui para a piora da doença. Então, eu percebo muitos pacientes hoje assim, eles adoecem, e a partir dessa doença, eles conseguem piorar a doença em função de não se sentir bem, nem mentalmente e nem emocionalmente. E por isso, essa importância da prevenção e a estruturação também do proprietário. Que o proprietário precisa mudar os seus hábitos para contribuir para a saúde do seu animal de estimação. Perfeito. Ficou aí a dica. Espero que vocês tenham gostado desse programa de hoje, super especial aí com as novas abordagens dentro da medicina veterinária. A gente trouxe inclusive uma visão aí de futuro também, num cenário que a gente precisa cada vez mais desenhar, né, para a questão de prevenção de doenças. E eu quero te agradecer imensamente da tua participação, tá? Adorei. Muito obrigada, Ju, que bom. E você sabe que ela vai voltar aqui pra gente conversar. Muito obrigada a todos que estavam nos assistindo. Um beijo no coração de todos vocês. Beijo. E até o próximo Pode Estar. Shine bright like a diamond.